Estamos de volta aqui então com o nosso programa Sempre com Você. Já, né, com 1 ano e 1 dia, doutor Décio. Parabéns e merecido. Graças a Deus, né? A gente fica feliz porque a gente percebe assim, o retorno das pessoas, né? Que ligam, que participam. Você tá vendo a participação aqui. Gratificante. Doutor Décio, tá vendo? Tá chegando bastante pergunta. Isso é muito gostoso, bom, né? Bom, ótimo. Porque é sinal que a gente pode tirar, né, a As sua dúvidas. dúvida, é claro, né? Então você é o grande responsável por tudo isso que está acontecendo. Ah, Antonelli, mas eu não liguei, não pedi nada aqui que você vai me ajudar. Você está ajudando outra pessoa, de repente, que está em casa, quer tirar a sua dúvida, não é mesmo? Você que ainda não é colaborador da nossa obra, pode ligar aqui, 3349-1015 e fazer o seu cadastro. Lembrando, gente, que não é só fazer o cadastro, é importante fazer o cadastro e ser fiel todos os meses com a sua colaboração. E a colaboração é com quanto você desejar, a gente não põe limite de valor, né? De repente a pessoa tem possibilidades de doar valor de determinado X. É isso que você vai doar. O importante é você doar, né, aquilo que você tem. É como a viúva, né? A viúva foi a que deu mais na parábola da viúva, porque ela deu tudo o que ela tinha. E para Deus isso é muito importante para nós, né? Independente daquilo que nós podemos oferecer, se a gente coloca o nosso tudo nas coisas de Deus, com certeza isso agrada muito o coração dele e muitas coisas são realizadas em nós também. Não é mesmo? 3349-1015. Aliás, esse telefone também para participar, viu? Fazer a sua pergunta e eu já vou voltar com pergunta, doutor Décio. Olha, o Martins do Taquaruçu pergunta assim: quando o trabalhador tem direito a receber no 5º dia útil, passando o dia, o empregado tem direito de receber juros? Não, ele simplesmente a lei determina até o 5º dia útil para fazer o pagamento. O que pode acontecer é o Ministério do Trabalho e Emprego ter conhecimento disso e autuar a empresa, nada mais. Nada mais. Mas assim, se atrasa meses, aí é diferente, Aí né? ele vai entrar com a ação, não é? E a partir do momento que ele ingressa com a ação, ele vai ter direito à correção, hoje pelo IPCAE, e mais juros de 1% ao mês. O senhor falou sobre convenção coletiva, né, de trabalho. São os sindicatos? A convenção coletiva de trabalho é um acordo entre sindicatos, sindicato dos patrões e sindicato dos empregados. E também tem um acordo coletivo que é firmado em determinado sindicato junto com a empresa. Deixa eu te perguntar, com relação a essa questão dos sindicatos, todas as profissões são sindicalizadas? Ou tem profissões ainda que estão Eu não vejo necessidade. alheias? A grande maioria, sim. A grande maioria tem um sindicato para brigar, entre aspas, pelos interesses da categoria da qual ele defende. Tá certo. Uma outra pergunta, né? Vamos ver. E tem sindicato que... A maioria dos sindicatos tem desconto em folha e tudo mais, né? É correto uma porcentagem ser acordada entre sindicato e funcionário? Na realidade, para ser descontado um valor que vai para o sindicato, o empregado tem de expressamente anuir. Se ele não anuir, esse dinheiro, ele pode ingressar com uma ação e ele vai receber esse dinheiro de volta. Tá certo. O Ed Augusto, do Jardim Anaí, pergunta assim: uma ação trabalhista que for feita em 2014 vai sair quando? Vou receber juros? Olha, receber juros ele vai receber, como eu disse há pouco, a partir do momento que o advogado dele ingressou com a ação, a partir dessa data, pode demorar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Começa a correr os juros de correção monetária se ele ganhar a ação. Se ele perder a ação, acabou. Infelizmente, há um tempo atrás, até eu poderia falar quanto que seria um tempo provável de uma duração de processo. Mas hoje, infelizmente, a Justiça do Trabalho não é mais aquela justiça de antes, uma justiça célere. Hoje a Justiça do Trabalho, ela demora para julgar o óbvio 2 anos. Infelizmente. Falo com pesar isso. Por baixo, sim. Por baixo. E se houver recurso, e dependendo da turma que cair do TST, eu tenho processo que não foi julgado, está lá desde 2009. 2009. Estamos falando aí de quase 8 anos. E não foi julgado ainda. Não é? Eu tenho processos aqui em Campo Grande, pasme, que levou 6 meses para a audiência inaugural e foi marcada a audiência para novembro de 2017. Eu acredito que daqui a alguns meses nós vamos ter já audiência de instrução para 2018. E se essa audiência de instrução, os pedidos forem simples, em 2 meses o juiz julga. Tem juiz que está julgando até mais. E se houver perícia de acidente ou insalubridade, final de 2017, começo de 2018, ele tem uma sentença de 1º grau. E se recorrer vai demorar muito. Então, infelizmente, hoje, a Justiça Trabalhista que resolvia um caso no máximo em 6 meses, hoje, para julgar o óbvio, como eu disse, está levando 2 anos. Doutor Décio, com relação à demissão, né? Eu acho importante a gente falar também sobre isso, porque muita gente fala assim, a gente ouve falar, né? Eu não vou pedir as contas porque eu não saio sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. É uma verdade. Né?
E aí a pessoa às vezes fica também forçando, às vezes dentro do ambiente de trabalho, a ser mandada embora, Outra né? verdade. Aí eu quero saber do senhor, né? De fato, o que acontece quando a pessoa pede demissão, né? Questão de que ela recebe ou que ela não recebe. E o que é uma demissão, né? Por justa causa e sem justa causa. Perfeito. Você ter a demissão sem justa causa e a mando da empresa. Eu não quero você mais como empregado, estou te demitindo. Você vai receber o aviso pré-fidelizado, vai receber o 13º proporcional, vai receber as férias integrais, às vezes não usufruídas, vai receber as férias integrais de 1/3 proporcionais, vai ser liberado o FGTS e acrescido de multa, mais seguro-desemprego e outras coisas. Isso é quando a empresa manda. Quando o empregado pede demissão, ele vai receber o saldo de salário, não vai receber aviso prévio. Tem alguns advogados que entendem que não tem direito às férias, eu entendo que tem. Tem alguns advogados que entendem que tem direito ao 13º, eu entendo que tem, porque eu sou legalista e tem nesse sentido. Não vai receber FGTS, não vai receber multa. Né? E quando há justa causa, ele não recebe aviso pré-fidelizado, ele não é liberado do FGTS, não recebe a multa e tem advogado que acha que também não tem direito, nem ao 13º proporcional e nem às férias. Eu entendo que tem e eu peço para as empresas que paguem. É isso. Na realidade, quem pede demissão e quem é mandado embora, de fato é penalizado. Recebe menos da metade do que teria de direito se a empresa mandasse embora. Tá certo. A Paola Maia da Aerorange pergunta assim: trabalhei em um restaurante durante 1 ano e meio. Grávida, continuei trabalhando após nascer o bebê. Trabalhei em um restaurante durante 1 ano e meio grávida. Continuei trabalhando após nascer o bebê. Só que o restaurante veio a falir. Ele deu baixa na minha carteira, porém não fez nenhum acerto. Ele fechou o estabelecimento e sumiu. O que eu devo fazer? Vai ter que entrar com uma ação trabalhista e o advogado, ganhando, ela vai ter de habilitar o valor determinado junto à massa falida que é da empresa. Se ele sumiu e não há massa falida e nada, ela pode ingressar com uma ação em decorrência da empresa, pedir a despessorificação, ou seja, esquece a empresa e vai procurar o sócio. Se localizar o sócio e o sócio tiver dinheiro, tiver bens, sob esses bens vai cair a penhora e ela vai receber. Agora, se a empresa não tiver nada e o sócio também não, infelizmente ela perdeu tudo. Caso de gravidez é bem complicado, né? Porque a gravidez também, se a pessoa está trabalhando, está grávida, ela tem uma certa estabilidade, né? Tem certa estabilidade desde que ela tenha conhecimento e avise o empregador. Tem uma lei que foi sancionada no governo anterior que determina que pouco importa se a empresa tem ou não conhecimento da gravidez. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que a pessoa, para ter direito, ela tem de fazer a comunicação. Mas como a lei, vamos falar como se de fato tivesse direito. Se a mulher, a partir do momento que ela sabe que ela tem a gravidez, ela tem a estabilidade até o nascimento da criança e depois mais um período que é a estabilidade gestacional. O Alcino Ribeiro, Celina Jalade, acho que é o bairro, né? Tem 77 anos, quebrei a coluna no trabalho e não tinha carteira assinada. Estou recebendo um LOAS há 3 anos. Pode ser transformado em aposentadoria esse benefício? Ele vai ter de procurar um advogado, o advogado vai ter de verificar como aconteceu, por que ele não tinha carteira de trabalho assinado. Acredito eu que ele pode e deve ingressar com uma reclamação trabalhista se o acidente foi menos de 2 anos, a ruptura contratual, e depois ingressar com o pedido junto ao INSS. Com certeza ele ganha, desde que ele comprove que trabalhou. O advogado vai pedir o vínculo e ele vai ter de provar depois que esse acidente tem origem laboral e com certeza vai receber a aposentadoria. Tem outra pergunta aqui que é do Roberto e do Marcos Roberto. Um auxílio-doença por tempo indefinido recebido há anos, você vê o homologado, acho que é homologado, né, pelo juiz, pode ser mexido pelo INSS? Posso parar de receber? A relação previdenciária ela não é constante, ela pode sim, o INSS pode chegar à conclusão de que ele está apto ao trabalho, enfim, aí ele vai ter de verificar o processo, fazer uma análise através de um advogado e o advogado vai equacionar se ele tem ou não razão, se o INSS tem ou não razão e sempre com o crivo do judiciário. Se ele se achar prejudicado, houve uma diminuição salarial, ele pode bater a porta do Poder Judiciário, obviamente com uma ação, e o Poder Judiciário tem o dever, tem a obrigação de verificar e voltar o status antes, ou seja, o que ele recebia anteriormente. Mas isso é uma questão que você tem que analisar do contexto, de prova, do que aconteceu. Fica difícil para ele dar uma resposta correta nesse momento, sem ter uma verificação do que de fato está acontecendo. Agora, doutor Décio, com relação ao reajuste salarial anual,
né? Todo trabalhador tem direito a um reajuste salarial anual? Nem todos. Você tem, geralmente, salário mínimo, você recebe um percentual. Você vê que tem categorias aí que não recebem salário há muito tempo. Às vezes você tem um empregado que recebe 10, 15, 20 mil reais e é um cargo de confiança, alguma coisa. Dependendo da empresa, ela vai dar um aumento. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá certo. Ou, se houver uma convenção coletiva, um acordo coletivo, que aí vai ter um percentual com base na inflação ou em decorrência de um acordo entre empregados e empregadores. Olha só, a Fabiola está perguntando assim: conheço uma história de um empregado que simplesmente não foi mais trabalhar. Isso já tem 2 semanas. E agora? Sendo que ninguém encontra ele para, pelo menos, demitir. Ele deve ter um endereço. Eu faria uma notificação extrajudicial do endereço dele por 2 ou 3 vezes, não é? E ele não voltando, faria a ruptura contratual dele e aguardaria, se ele tiver dinheiro, faria uma consignação em pagamento e aguardaria a vida dele. Faria uma citação por edital, uma coisa desse sentido, para que a empresa não seja prejudicada. Porque se ela não fizer isso, ela corre o risco depois de ser acionada com multa do artigo 477, que é um salário pelo não pagamento, ou até do 467 da CLT, que determina o pagamento de 50% sobre as verbas salariais não pagas. Porque, por exemplo, assim, quando uma pessoa fica doente, geralmente, pode ser que fica doente 2 semanas, a gente não sabe, mas fica doente, o certo é comunicar a empresa, né? O certo é comunicar a empresa, mas nem todo empregado pensa dessa forma. O empregado acha que está doente e o emprego dele vai continuar. Ele tem, sim, a obrigação de avisar a empresa para que a empresa tenha conhecimento. Mesmo porque ele corre o risco de ficar sem salário, ele corre o risco de sofrer uma dispensa justificada por abandono de emprego. Mesmo se depois de 15 dias ele aparecer com atestado? Olha, eu tenho uma empresa que teve esse problema, apresentou o atestado e mesmo assim foi mandado embora. Vamos dar uma pausa aqui, novamente, aqui na nossa conversa, né? Esse assunto está interessante. Está todo mundo participando com a gente aqui para dar a dica de hoje. A nossa dica do dia, gente. E hoje é com relação ao bacon. Olha só, doutor. Tá me dando água na boca. Olha só, para que o bacon não enrole durante a fritura, basta você mergulhá-lo em água fria antes de girar o fogo. Legal, né? A gente corta o bacon bem fininho. Quem gosta de bacon, né? Corta bem fininho. E aí vai mergulhar na água fria antes de colocar para fritar. Ele não vai enrolar e você vai poder depois saborear ele, tirar gostinho assim, com limãozinho. Boa dica, né, doutor Décio? Ó, temos mais pergunta aqui, né? Mudei de emprego e minha carteira ficou retida na empresa da qual saí. Isso prejudicou o meu registro na minha atual empresa. O bom foi que eles foram compreensivos com isso. Mas e aí? Eu tenho algum direito de entrar com recurso? Luciana? Não seria recurso, seria uma ação. Se ela recebeu a carteira e não houve prejuízo, para que querer prejudicar o empregador? Eu não vejo motivação para isso. Mas o empregador não pode ficar com a carteira, o empregador tem a obrigação de receber mediante recibo e devolver 24, 48 horas no máximo. A lei é tranquila nesse sentido. Trabalho realizado em feriado, final de semana, trabalho de escala, como é que é, doutor? Trabalho realizado em domingo ou em feriados, ele tem o direito a ser hora extra dobrada. Ou seja, se a hora extra é R$10, ele vai receber R$20. Ou seja, a hora extra ela é dobrada nesse aspecto, é feito dessa forma. Como que é calculada essa hora extra? O cálculo, porque é meio difícil. É simples. O próprio trabalhador tenta fazer os cálculos e sempre dá errado. Se o empregado for de 6 horas, o divisor é 180. Se o empregado for de 8 horas, o divisor é 220. Então, vamos analisar. Um empregado de 8 horas, então ele pega o salário de R$1.000, divide pelo número de horas mês, que é 220, trabalhador de 8 horas, que ele vai verificar quanto que ele recebe por hora, vezes 1,5. O 1 é a hora normal. O 50% é o adicional, 50%, que é o mínimo pago pela Constituição Federal, determinado pela Constituição Federal de 88. Pode ser mais, como eu disse no início do programa, não é? Vezes o número de horas. É simples. Então, salário... Isso de 8 horas. De 8 horas. Salário, divide por 220, vezes 1,5, que é 1 hora mais 50%, vezes o número de horas. Aí ele vai saber quanto que ele vai ter direito das horas extras firmadas, vezes os dias que ele trabalha. Aí ele vai ter essa quantificação. E o de 36 horas de 6 horas. É o salário dividido por 180,
A carga horária é diferente, 180 é por mês, né? A carga horária é mensal. Vezes 1,5, que é 1 hora mais 50%, vezes a quantidade de horas, vezes os dias trabalhados do mês. Ele vai ter a quantidade de horas extras. Se você pegar 6 horas, multiplicar pela semana, você vai ter 36. Se você multiplicar pelo mês, você vai ter 180. E o mesmo com relação às 8 horas. Você vai ter 44 horas por semana e se você multiplicar no final do mês vai dar 220. Se você não conseguiu entender, você vai perguntar para o seu RH quanto que vale a sua hora extra, que é mais fácil. A conta, tem advogados que nem sabem fazer esse cálculo. Mas é um cálculo complicado. Para mim é simples hoje, porque eu sempre faço. Né? Eu não mando para perito. Mas, de fato, é complicado, porque não é só a hora extra que você vai contar. Você tem que verificar depois se tem aviso prévio, qual que é a incidência, tem 13º, se é férias, tem 1/3, o FGTS, que é 8%, mais 40% da multa, então você soma os dois, dá 11,2%. Isso você faz ao longo dos anos para você ter esse conhecimento. O senhor a gente falou da questão de demissão, né? O senhor falou de pagar aviso prévio e tudo mais. Tem empresas que dispensam a pessoa do aviso, ela tem que pagar em cima daquilo aí também, né? O aviso prévio indenizado já diz o nome. Estou te mandando embora e ao invés de você trabalhar para mim 30 dias, eu estou antecipando aquele salário e estou te indenizando. Ou você vai trabalhar os 30 dias. E você vai trabalhar os 30 dias e vai receber lá na frente. É o aviso prévio realizado, ou seja, ele vai fazer aqueles 30 dias de trabalho normalmente. Há 1 ano me desliguei da empresa e ficaram alguns valores a serem acertados, mas até agora nada foi feito. É verdade que eu tenho que correr atrás disso logo, senão vai jubilar? Luiz Fernando. Na realidade, a partir da ruptura do contrato, o empregado tem direito até 2 anos para ingressar com uma ação. Passado esses 2 anos, ele perde o direito de ação. 2 anos só? 2 anos. E outra, pior, se ele trabalhou 20, ele só tem direito de regresso de 5. Então, se ele levou 2 anos, ele já perdeu 3. Já perdeu 2 lá para trás. Então, vai ser 2 mais 3. São 5. Se ele saiu hoje, ele tem 5 anos para trás. Se ele demorar 1 ano, já perdeu 1. Se ele demorar 2, perdeu 2, só tem direito a 3 anos de verbas que ele pode pleitear. E se a ruptura contratual não receber as verbas rescisórias, até 2 anos para reclamar na justiça. Isso é para 20 anos que o senhor está falando? Não. Para qualquer empregado. Qualquer empregado. Tá. Dr. Décio, questão de falta no serviço. Questão de falta. A CLT, ela determina, tem uma tabela na CLT que a partir do momento que você falta, você perde o descanso semanal remunerado e você perde também o direito de férias. Eu não tenho aqui hoje, não porque sabe que o advogado ele tem que ter um conhecimento genérico, ele não tem que ter conhecimento específico com relação ao que trata a lei. Mas, salvo engano, a CLT, ela tem uma tabela, ela determina. Se você faltar 1 semana, você vai ter não direito a 30 dias, mas você tem direito a X dias. Se você faltar mais do que isso, 15 ou 20 dias, você perdeu todas as suas férias. Mas tem uma tabelinha específica na própria CLT, fácil de achar. Ali você verifica quantos dias você trabalhou e quando você perde. Porque não é justo que o empregado que faz a sua função, que trabalha e tenha 30 dias, enquanto aquele insidioso que não vai ao trabalho tem os mesmos 30 dias. Então a lei é sábia, né? A lei ela determina. Se você faltar, você vai ser punido das suas férias. E se você faltar, você vai perder o descanso semanal remunerado, que em regra é o domingo. E se você faltar, você também vai perder o vale transporte, porque vai ser descontado. Você recebe o vale transporte, você vai ser descontado da frente. É uma última pergunta, né? Você estava falando a questão do sábado, domingo. O sábado ele é remunerado, né? O domingo sábado é também. Considerado como dia útil. Isso. Né? O domingo, desculpa. Útil remunerado. O domingo é remunerado, né? O domingo é remunerado. Por que quando remunerado. Então por que quando o funcionário falta no sábado, ele também é descontado domingo? É porque ele teria essa folga. Se ele faltou, ele perdeu a folga. Entendeu? É por isso. Porque a folga é um direito que ele tem, desde que ele trabalhe de segunda a sexta e 4 horas no sábado. Se ele faltou durante a semana, por que ele vai ter folga? E o outro empregado que trabalhou a semana inteira vai ter o mesmo direito? Então a lei é sábia. Ela favorece aquele que cumpre com a sua obrigação e pune o dissidioso. Tem muito empregado que falta, não avisa, reclama e depois quer os mesmos direitos daquele que faz o dever, que cumpre a sua obrigação. Tá certo. Considerações finais pra gente então, Dr. Décio. Considerações é aquilo que eu sempre digo. Faça o que é correto. Toda vez que você for pactuar, procure saber o que você está pactuando. Faça o contrato de forma simples, de forma honesta, de forma séria, para que você não tenha problema, para que o empregador não tenha problema. Tudo por escrito, com recibo assinado.
você não vai ter problema. E se você tiver alguma coisa que você acha que você tem direito, e esse direito é obstado por quem quer que seja, procure um advogado idôneo, procure um advogado conhecido e, por certeza, você vai ser feliz numa futura ação. Tá certo. Obrigada mais uma vez, doutor Décio, pela sua participação aqui. Muito obrigado. Obrigada, gente. Olha só, nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta, então, com as notícias de hoje. Não sai daí, não. Querendo ser Deus de mim, escolhe mal quem escolhe só, quem deixa de ser Deus